vamos falar sobre a saúde dos olhos. A oftalmologista doutora Denise Barroso está aqui para falar sobre os cuidados com os nossos olhos durante os festejos juninos. Cuidado com as fumaças, cuidado com as faíscas e com excesso também de maquiagem, né? As mulheres costumam caprichar na produção nesse período e todo cuidado é pouco. Bom dia, doutora Denise, obrigada por sua presença. Muito obrigada também. Bom dia a todos. Nós estávamos conversando, antes do programa começar, sobre os efeitos da fumaça nos olhos, causa irritação, né? Qual é o comprometimento, doutor, em relação, principalmente a esse período de festejos juninos, onde tem muita fogueira acesa? A fogueira, só em a fogueira estar acesa, a gente tem alguns componentes importantes para o olho. Primeiro é o corpo estranho. Então, durante a queima da madeira ou do que for, que às vezes colocam coisa inadequada, existe a presença de partículas mesmo que podem entrar dentro do olho, né, entrar no olho e causar algum dano. Fora isso, a fumaça e o próprio fogo, faísca, porque a fumaça tem várias coisas que irritam e que queimam. Então, tem os agentes químicos, como o óxido nítrico, né, que junto com o monóxido de carbono, eles se juntam e formam o ozônio, que o ozônio é extremamente agressor para o olho. E por isso que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm maior sensibilidade, arde, lacrimeja, incomoda, fica os olhos avermelhados, sim, né? Sim, o próprio calor, né? O próprio agente da fumaça, porque tem as macropartículas da fumaça e as micro. Todas elas interferem em causar algum problema para o olho. Então, fora isso, a gente tem que lembrar que tem fagulhas em todos os fogos, não só na fogueira, como nos foguinhos mesmo que as crianças... Chuvinha. Então, o que a gente recomenda é o cuidado com os olhos. Às vezes os pais estão focados na criança, mas não veem que tem outra criança do lado também soltando e que elas normalmente são meio destrambelhadas. Criança causa muito acidente tanto nelas como nas outras crianças, como nos pais das crianças. Então a gente tem que ter sempre a vigília da criança para evitar danos, não só nas mãos, como nos olhos. Outra coisa que a gente recomenda é o uso de óculos de proteção mesmo. Agora a gente já vai para algumas festinhas e vê as crianças soltando fogos com óculos de proteção. Muito importante. Então, inclusive, essa é uma dúvida recorrente, né? Muita gente pergunta, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, por mensagem. Qual a orientação dos pais nesse sentido? Procurar esses óculos e utilizar mesmo? Sim. Porque não tem como prever. Não. Não tem como segurar a faísca que pode... Sim. Né? Você vê criança acabando de soltar a chuvinha e fazer assim, jogar a chuvinha pro ar, não é? Então, algumas vezes que eu já pude presenciar ou atender, não foi a própria criança que estava soltando fogos, né? Outra coisa são esses fogos que tipo espada, que a gente depois solta E aí não sabe onde ele vai parar. Não sabe onde vai parar, né? Então, muito cuidado com Agora, fogos. sobre esses óculos, onde é que os pais podem encontrar? Lojas de materiais de construção. É óculos de proteção mesmo, que usam em construção, que usam em qualquer lugar. Ah, não tenho. Pega um óculos da criança, né, que tem até de fantasia mesmo, elas evitam alguma coisa. Então, evitar que seja um óculos escuro à noite, porque daí vai atrapalhar mais ainda a criança. Mas, assim, qualquer coisa que proteja os olhos, mas o que mais protege são os olhos de um adulto olhando a criança. Tem que estar perto, né? O pai tem que estar perto, orientando o filho, a filha, acompanhando a movimentação, porque fogos é algo realmente imprevisível. A reação da criança também em relação aos fogos também pode ser algo imprevisível. Sim. Como você acabou de mencionar, tem criança que acaba de soltar a chuvinha e joga a chuvinha para cima, não sabe onde é que vai parar, às vezes pode parar nela mesma. E o fogo é encantador, né, para a criança. Para o adulto também. Os fogos são lindos, né? Então, eles querem manipular, eles querem ver de perto. Então, muito cuidado. Agora, se acontecer, por acaso, de alguma faísca chegar a atingir o olho da criança ou do adulto também, ou a própria fumaça também causar algum incômodo, qual é o procedimento emergencial? Ótima pergunta, Tamires. Porque o que é que deve fazer? Água. Água corrente. Seja com chuveirinho, seja embaixo do chuveiro, seja no tanque. Água corrente. Porque normalmente quando a gente tem alguma coisa no olho, tende a ficar assim fechado e aí não consegue entrar água. Então, tenta alguém
segurar bem os olhos abertos. Se não conseguir, usar toalhinhas ou algum pano que ajude a abrir os olhos. Né? Porque senão, às vezes, fica escorregadio. Tem que ter acesso mesmo ao globo ocular e irrigar abundantemente o olho com água. Não usar nenhuma outra coisa a não ser água. Se tiver acesso a soro fisiológico estéril, ótimo. Se não tiver, a única e melhor opção será água. Se alguma faísca causar algum dano mesmo, algum ferimento nos olhos, o procedimento é ir imediatamente para o médico. Até ir, colocar água abundante, constante e ir para o oftalmologista com certeza. Porque tem os danos que ocorrem na hora e os danos que podem ser progressivos, né? Queimadura ocular é uma coisa grave que pode acontecer desde uma pequena opacidade de córnea, desde uma pequena feridinha na conjuntiva, até a perda do globo ocular mesmo. Muita gente pergunta também sobre maquiagem. Maquiagem chega muitas vezes a incomodar também pelo excesso, pelo dia anterior da festa que não limpou direito, aí no dia seguinte põe mais maquiagem. Sim. Como é que tem que ser essa higienização da maquiagem? Sim, hoje em dia a gente está falando em biossegurança da maquiagem, de tantos danos que ela pode causar no olho, né? Danos biológicos, danos químicos, danos físicos. O que é que a gente tem que prestar atenção quando for usar uma maquiagem? Porque como nos festejos juninos gostam de maquiar, inclusive crianças, tem que prestar atenção. Em primeiro lugar, os agentes biológicos. Então, você tem bactérias que são próprias suas, você tem a sua maquiagem e dali ele está acostumada com suas bactérias. Quando você vai usar em outra pessoa, essa que você usa pode ser que cause dano na outra pessoa. Né? Então, evitar maquiagens coletivas que todo mundo usa. Os pincéis precisam ser individuais. Os pincéis precisam ser individuais ou higienizados, né? Então, a gente tem que perguntar como está a higienização, tudo. Prestar atenção, toda a química tem data de validade. Então, prestar atenção na data de validade de maquiagem, que se você prestar atenção, no Brasil não vem tão destacado na maquiagem data de validade. Então, você usa aquele pincel que está há anos ali, um rímel que está ali, a sombra. Então, toda sombra mais escura, quanto mais escura, mais pigmento escuro, mais difícil de remover o olho também, né? E mais difícil de remover. Então, preste atenção nisso. A gente quer agradecer muito todos esses alertas aqui, com certeza o pessoal da capital, as famílias também no interior de Sergipe, em todo o Sergipe, onde é forte essa tradição, da gente não pode deixar de festejar, mas com toda a cautela, com todo cuidado, esse trabalho preventivo que com certeza atingiu aos lares sergipanos. Muito obrigada. Bom festejo para todos. Obrigada, doutora Denise. Então, obrigada bom dia. Também.